Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o novo programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e comigo, do outro lado desta mesa, eu tenho Lucas Sena e Antônio Oliveira. E aí, Pedro, e aí, Antônio, mais uma vez viemos aqui debater, hoje nem tanto sobre futebol, comentando mais meios externos do futebol, mas é sempre bom estar na companhia de vocês. Olá, Lucas, olá, Pedro, grande abraço aí a todo mundo que está nos acompanhando, espero que todos estejam bem na medida do possível. Como o Lucas falou, não tem muito futebol propriamente dito para a gente falar, mas tem um pouquinho aí do que tá rolando aqui no Rio Grande do Sul, quanto isso impacta o futebol. E, é claro, colocando a saúde das pessoas em primeiro lugar. Nesta próxima quase uma hora de papo, Marcelo Trevisan estará nos acompanhando na técnica. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/HatTrickOficial. Esse é o mesmo endereço para o nosso Instagram e para o nosso TikTok, é tudo @HatTrickOficial. Bom, no episódio da semana passada a gente comentou, né, foi a semana que essa tragédia que o Rio Grande do Sul vive foi quando começou, na semana passada. Eu quero primeiro passar uns dados, né, nas 385 cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, 159 mil pessoas estão desalojadas, quase 50 mil estão em abrigos e já são 95 óbitos. Esses dados são da Defesa Civil do Estado. Eu passei esses dados para mostrar que, embora as chuvas mesmo, as chuvas no litoral, não estão mais acontecendo com tanta frequência, os estragos ainda estão aí, né? O Rio Grande do Sul ainda precisa de ajuda. E esses números que eu falei, a tendência é que eles ainda aumentem. Há muita gente desaparecida, a gente ainda não sabe a totalidade dos estragos, de tudo que aconteceu. Então, hoje eu vou passar agora mais uma campanha que estão arrecadando dinheiro para ajudar o Estado, que é a SOS Enchentes, a maior campanha solidária do Rio Grande do Sul. Ela está sendo promovida pelo Instituto Vaquinha, pelo programa de rádio da Atlântida Pretinho Básico e pelo humorista gaúcho Badim. A gente sabe que, por exemplo, o ex-BBB, o vice-campeão desse ano, o Matheus de Alegrete, ele está apoiando, o próprio humorista, que também é ex-BBB, o Nego Di, está apoiando. O Pix é o e-mail enchentes@vaquinha.com.br. Então, por favor, nós do Hat-Trick, a gente já está ajudando, tanto financeiramente quanto com a mão na massa, digamos assim. Aqui em Santa Maria, para quem nos acompanha, o Centro Desportivo Municipal, o CDM, ou Farrezão, né, como quiser chamar, e a Igreja Santa Catarina estão aceitando voluntários para cozinhar, dobrar roupa, ajudar ali nessa questão mais manual. O CDM fica localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Rua Apel, ao lado da Escola Marieta D'Ambrosio, e a Igreja Santa Catarina fica na Rua Visconde de Ferreira Pinto, no bairro Itararé. Então, por favor, mais uma vez, a chave Pix é enchentes@vaquinha.com.br. Qualquer valor já é bem-vindo. A gente conta com a sua ajuda, telespectador. Agora, guri, se quiserem complementar. Eu queria trazer uma ação que está acontecendo lá no FSM, né, no antigo centro de eventos, que hoje se chama Pavilhão do Parque Tecnológico, uma ação voltada para animais resgatados, mais precisamente cães e gatos. Então, esse espaço está recebendo cães e gatos e só aceita animais que são cadastrados por alguma ONG, por algum grupo, desde que sejam no CNPJ. Né? Então, animais cadastrados no CNPJ, eles podem ficar lá de forma temporária. Né? Eu conversei ontem com a professora responsável, ela me falou cerca de 10 dias por ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos talvez. Mas a ideia é basicamente que esses animais possam ter o que as pessoas estão tendo, né, nos abrigos. Então, acesso à comida, acesso a um cuidado médico, acesso a um carinho, de certa forma, né, que o animal é bastante carente disso em alguns momentos. Então, esses animais podem ficar por lá. Se a pessoa tiver interesse de adotar eles de forma temporária, né, pode ir lá, enfim, se manifestar, vai ter que responder um certo questionário e aí pode ser que adote de forma temporária. Existem animais que não têm perspectiva, né, do seu dono, seu tutor voltar. Às vezes são animais até que foram resgatados da rua, que não tinham tutor. Então, existe também a possibilidade de virar uma adoção permanente. Então, assim, quem quiser ajudar, eu tenho até aqui anotado, pode mandar para o Pix, né, o telefone 559
996890029, que está no nome de Isadora Zanon Marzari, e o e-mail atleticavet.fsm@gmail.com, que está no nome de Ingrid Zitei. Enfim, o pessoal da veterinária tem ajudado bastante, né? Tanto de atlética, diretório, a galera ali, voluntários do curso, ex-alunos da UFSM, enfim, veterinários da região têm ajudado bastante. E é muito bonito, né? A gente vê essa questão dos voluntários, porque num momento tão difícil, quem está ajudando é a população, né? Enfim, na sua maioria. Né? O Pedro falou do exemplo com as pessoas, estou falando aqui dos exemplos dos animais, né? Tem bastante coisa bonita acontecendo e é importante ajudar. Então, se tiver interesse em doar ração, algum item, só ir lá no antigo centro de eventos, se quiser doar em dinheiro. Essas 2 chaves Pix aí que eu falei, a gente vai botar na descrição também. Também vale lembrar que, além do centro de eventos, eles estão recebendo na Avenida Presidente Vargas, número 1945, doações, aí sim 24 horas. Um projeto muito interessante que está ocorrendo na UFSM. Inclusive, estive presente lá sábado, ajudando com doações os animais que estão lá. É um projeto bem particular, porque é o único que está tratando de animais também. Mas eu vim trazer também, além do CDM e da UFSM, outros lugares que estão recebendo doações de tudo que possa auxiliar as pessoas nesses últimos dias. A Banff, na Rua Montanha Russa, no bairro Itararé. A ASSTBM, na Rua Euclides da Cunha, próximo ao Hospital da Brigada Militar. Secretaria de Desenvolvimento Social, um dos lugares que mais está distribuindo mantimentos para todos os lugares. CTG Sentinela da Querência, que tem feito um trabalho espetacular. Assim, também passei ali no sábado, muitos voluntários, e ali as pessoas estão vindo dos bairros afetados aqui na região de Camobi, que beira o Vacacaimirim, buscar esses mantimentos no CTG Sentinela da Querência. Então, é um trabalho muito espetacular que está sendo realizado ali. Também no bairro Camobi, Rua Silvino Jacob Zimmermann, Templo das Nações, na Avenida Presidente Vargas, bairro Patronato, assim como muitos outros lugares que também estão trabalhando nessa função. Além disso, eu queria destacar um projeto muito interessante, que também requer um pouco mais de tempo, que é o Meu Lar de Volta. Um projeto que está conectando as pessoas que precisam com aquelas que querem ajudar. Basta ir no Instagram, @meulardevolta, realizar o teu cadastro, dizer quando está disponível e para que tu está disponível. Se tu está disponível para fazer a limpeza de casas, se tu está disponível para doações, para fazer trabalho voluntário. É um trabalho espetacular que as pessoas estão fazendo em conectar aquelas pessoas que querem ajudar com aquelas que precisam de ajuda. Eu só queria voltar uma coisa também sobre essa ação que está tendo no antigo centro de eventos. Eu vi algumas pessoas comentando, né? Já tem muita doação, né? Não precisa mais direcionar tanta doação para lá. Na verdade, não. Pessoal, continuem doando ração, itens, enfim, dinheiro, porque esse ponto acabou virando, né, um ponto centralizado de doações. Então, tem muita doação lá, mas eles estão distribuindo para ONGs. Né? Então, continuem doando, porque tudo que vai para lá vai para um destino interessante, né? Não fica só lá, vai para outras ONGs, né? Então, isso é importante. Outra coisa que eu gostaria de falar também, está tendo reparo de equipamentos no CT, né? No Centro de Tecnologia lá da FSM, o prédio da engenharia ali, enfim, acho que todo mundo conhece. Ontem, no dia 7, ontem foi dia 7? Ontem foi dia 7. Dia 7 começou essa ação, né? E hoje, dia 8, segue, enfim, vai seguir porque a demanda está muito alta. Basicamente, né, alunos, enfim, alguns técnicos estão ajudando no conserto de alguns eletrodomésticos. Eles têm aqui prioridade geladeira, micro-ondas e lavador de roupas. Então, se você tem interesse, né, é só entrar em contato com o número 55992083655. A galera tem falado, né? Tem muita gente que acaba se precipitando, né, e jogando fora. E tem conserto, né? A maioria dos equipamentos tem conserto, tem como arrumar, enfim. Então, geladeira, micro-ondas, lavador de roupas. Se tiver algum outro eletrodoméstico, algum equipamento, pode levar também, mas a prioridade são esses. E, obviamente, né, a prioridade para pessoas que perderam isso nas enchentes, né? Enfim, então, se tu tem ali um equipamento também que está com problema, não é o momento. O momento agora é o pessoal que está com problema em função das enchentes. Né? Entra em contato, leva lá no CT, eles vão estar atendendo a partir de manhã, se não me engano, das 9 da manhã, e vão estar ajudando vocês nisso. Isso é uma questão que ajuda nunca é demais.
Às vezes tu pode ir, por exemplo, no CDM e eles falarem, olha, agora a gente está com muitos voluntários, a gente não está conseguindo lidar felizmente, né, lidar com a quantidade de doações. Eles vão te direcionar para outro lugar, porque sempre vai ter gente precisando nesse momento que a gente vive. E tu falou do CDM, é bom falar também isso, assim, como o centro de eventos lá que está voltado para os animais, tem muita doação, mas é bom sempre destinar, porque pelo menos é um ponto centralizado, é um ponto que, assim, E eles vão saber vão saber repassar. Numa dessas eles até te falam, ó, vai para outro lugar, ou então deixa aqui que a gente direciona para outro lugar. Independente, se o local tiver, assim, ó, transbordando doação, tem que continuar. E tem uma outra coisa que tu falou, Antônio, que eu acho que é interessante, que nenhuma dessas pessoas, ninguém é obrigado a ajudar. Isso é um fato, né? Ninguém é obrigado. Mas no caso de omissão do Estado, é legal ver as pessoas de bom coração ajudando. A gente pode destacar várias pessoas anônimas, digamos assim, né? Mas a gente pode falar sobre essas pessoas que nem têm, às vezes, nada a ver com o Rio Grande do Sul, mas ficam comovidas pela história, pela tragédia. Por exemplo, o Pedro Scooby. Acho que foi o caso mais comentado. O cara é um surfista. Ele mora no Brasil? O Pedro Scooby tá morando no Brasil, mas enfim. Ele estava no Rio de Janeiro. Né? Ele estava no Rio de Janeiro, veio de carro, pegou toda a trupe dele, até o Lucas Chumbo. Confesso que é o único que eu conhecia. Uns 10 surfistas de onda gigante, assim. E vários pilotos de jet ski também. Que aí que tá. O surfista de onda gigante, pra quem não sabe, né? Eles têm... O surfista, em geral, geralmente sabe pilotar jet ski, porque, enfim, tem a questão de duplas ali na onda gigante. Então, sabem pilotar. E eles são muito capacitados em primeiros socorros, né? Porque, imagina, tu vive com o risco da tua vida quando Pedro tá trabalhando. passou por um baita acidente. Sim. E alguns sim, mas teve um clássico, né? Que ele corta a cabeça. Mas, enfim... É um cara preparado. São pessoas preparadas nessa questão dos primeiros socorros. E a gente já viu algumas imagens deles ajudando, resgatando. Veio pro Rio Grande do Sul, ajudou. Muitos relatos, né? Tava esperando os bombeiros, a Defesa Civil. Veio Pedro Scooby. Meu vizinho tá sendo salvado pelo Pedro Scooby. Não, ele... Aí agora, na manhã dessa quarta-feira, dia 8, que a gente grava, o Orochi pegou... Verdade. Nossa, ele, pelo que eu vi, ele zerou uma farmácia. Eu vi vídeos dele com um caminhão com colchões. É um cara que não tem necessariamente ligação nenhuma. E isso é algo que fez falta, né? Algumas empresas que poderiam, empresas gaúchas até, que poderiam, principalmente nessa rede de farmácias, a gente não vai citar nomes aqui, mas a gente tem exemplos claros, e poderiam, de certa forma, abastecer alguns abrigos, enfim, com remédios que são tão importantes nesse momento, e itens de higiene pessoal. E a gente está vendo, enfim, pessoas que não são do Rio Grande do Sul. O Whindersson Nunes. Como é que... Nossa, já esqueci, o Whindersson foi, acredito que tenha sido o primeiro assim a aparecer. Anônimos estão ajudando, né? Enfim, o Neymar enviou um avião aqui para Santa Maria, inclusive, recentemente. Tem o caso do Whindersson, tem o Nego Di, que a gente citou. O Nego Di, que tem feito algumas ações também meio na frente, né? O próprio Podpah fez uma live com o Lucas da Fresno, né? O pessoal da Fresno arrecadando doações também. Cara, tem de monte, assim, muita gente. Muita gente trabalhando, muita gente grande trabalhando, mas eu queria dar um destaque também para muito comércio local. Verdade. Que tem vendido, seja comida, seja farmácia, seja combustível, a preço de custo. Muito diferente de outras grandes empresas que não deram esse apoio. E pensam no lucro. Pensam no lucro. Tem gente que está fazendo doação, né? Com certeza. Quem está fazendo doação nem se fala, mas tem gente que realmente está pensando na sociedade, tirando o lucro para o lado e vendendo aquilo a preço de custo, ajudando também a população. Então, parabéns para todo mundo que ajudou, seja da forma com uma doação mínima, seja tirando os custos que está recebendo, seja fazendo doações. A quantidade de cantores que doaram, seja cachê de show, seja dinheiro em grande escala. A gente teve aí no sertanejo... Zé Neto Cristiano, tivemos Gustavo Lima, tivemos Ana Castela, vai ter agora João Gomes em Fortaleza, todo o cachê do show vai ser doado para o Rio Grande do Sul, enfim, muito artista grande, muita gente grande dando muito dinheiro para o Rio Grande do Sul. E entre essas pessoas, como o nosso programa é de futebol, a gente pode destacar alguns jogadores da dupla Grenal que estão atuando na linha de frente, literalmente, na salvação. A gente vê que, pelo menos eu penso, que o caso que ficou mais notável assim, é o do goleiro Kaique, que a gente vê vídeos dele na madrugada.
indo De noite, assim, de noite, vazio, né? Ele, vazio, dois ele caras num barco, uma indo lanterna na atrás. cabeça e eles... Porque tem muita gente desaparecida em Canoas. Mesmo que já seja uma semana disso, tem muita gente É um desaparecida. bairro de 120 mil pessoas, né? Esse vídeo do Kaique é muito curioso porque ele passa do lado da arena. E o cara que tá com ele fala, né? Amanhã tu tá aqui, mas hoje tu tá aqui, assim. Faz uma brincadeira ali com ele, assim. E, cara, é muito louco, né? Porque a gente tem essa questão aqui no Brasil, né? Do jogador de futebol, às vezes ele não tem essa consciência social. E muita gente pega no pé, porque quando tem algum caso de preconceito não se posiciona. Quando tem alguma injustiça não se posiciona. Às vezes até posiciona, mas é insuficiente. E por várias razões, né? E por várias razões, Deixa né? aí, faz. Assim, ó, não tô dizendo que as pessoas estão erradas em criticar. Sim, Que a gente critica também, enfim, tem sentido. Mas nesse momento, o que a gente tem visto de jogador, não só da dupla Grenal, mas fica mais em evidência, né? Mas atletas até do Juventude, de outros times aqui do Sul, é muito, muito bonito, né? Jogadores, tu falou, né, do Kaique, mas assim... O Edilson, o ex-lateral do Grêmio, salvando gente o Lucas Leiva, o Diego Costa, né? Que também Costa, salvou a... chegou a colocar a gente pra dentro de casa, Colocou né? a gente pra dentro de casa. Em Foi, Eldorado. inclusive, moram nesse condomínio em Eldorado, ele e o Pavon, né? De jogadores do Grêmio. E os dois foram de jet ski, de bote, até o CT do Grêmio em Eldorado, buscar os meninos da base que estavam ilhados. E botaram... claro, no caso do Diego Costa em específico, levou gente estranha pra dentro de casa. Estranha, né? Sim, Enfim, gente que não conhece. Gente que ele não conhecia. Cara, atitudes realmente tipo, gigantescas de quem tem um pouco mais de condição financeira que as outras pessoas e que com essa condição tá ajudando quem pode. E eu considero, assim, também não é como se eu tivesse pensado nisso, porque a gente a gente acaba sendo surpreendido por essas atitudes de qualquer pessoa. Mas alguns jogadores em questão me surpreendem muito terem feito isso. Por exemplo, agora já passando pro Inter, o goleiro Fabrício. Ele sequer estreou, ele nem chegou a ser relacionado para jogo, que né? se ele sai hoje não, ele chegou a ser relacionado, mas não mas chegou também, a jogar. Mas é um jogador que se ele sai hoje na rua, as pessoas não sabem quem ele é. Não, e se ele não fizesse Ele nada, passa despercebido. diferente, por exemplo, sei lá, de algum outro, ninguém ia lembrar passar que ele... despercebido, E é muito legal, porque... Não é por mal, é porque realmente não deu pra criar esse laço. E quantos... É isso que eu tô falando. Quantos jogadores estão aí fazendo e a gente nem sabe. Né? Porque tem mais da isso. dupla até tem essa evidência, assim, mas... Cara, de outros times, sabe? Aqui do Sul, a gente acaba não vendo. Mas tu falou, né? O Fabrício acho que é um exemplo muito legal. E, enfim, tem vários aí, né? Essa questão da cozinha solidária, a gente viu o Rocher fazendo. Tem outros jogadores... O Rocher brincou com as... brincou com as crianças. O Rocher é outro que foi um dos primeiros também a aparecer. E o padre que estava organizando isso fala até que não é a primeira vez que o Rocher vai lá. Enfim, então já tem um histórico de ajuda por ali. Enfim, tem muito jogador aí, bastante gente ajudando. E é muito legal ver isso. O Lucas falou no Diego Costa, né, que eu acho que é um exemplo bem forte também, porque é um cara que literalmente coloca pessoas que ele não conhece para dentro de casa. Não, é um cara que é muito grande. E muito grande, ele é um cara global, gente. Eu acho que esse que é o ponto. Não importa o teu tamanho, sabe? Tu pode ser o Fabrício, o terceiro, quarto goleiro do Inter, ou tu pode ser o Diego Costa, que jogou no Chelsea, Atlético de Madrid, final de Liga dos Campeões, artilheiros da Europa, Copa do Mundo, mas o que importa é o teu coração, sabe? Tipo, se tu vai ser uma pessoa boa, que vai olhar que tu tem uma condição financeira melhor que as outras pessoas da tua volta e vai ir lá e vai pegar o teu Jeep, que tem uma roda maior que um ser humano de 1,80 e vai entrar dentro da água para salvar as pessoas, sabe? É isso que importa e mostrar esse coração. O Fabrício também, cara. Que falar de um cara... Ele já valeu a contratação. Tipo assim, ele pode não fazer um jogo. Ele não precisaria fazer isso pela visibilidade, sabe? Tipo assim, o público não ia o conhecer fazendo, sabe? Ele não ia chegar lá e ia ser ovacionado. Mas mesmo assim ele estava fazendo, sabe? As pessoas não estão fazendo isso por visibilidade, estão fazendo para ajudar. O Thiago Maia é um também que está ajudando na linha de frente. Eu até vi relatos de um pessoal falando, não lembro quem exatamente, que ele estava em contato com o Neymar para, enfim, viabilizar alguma doação, alguma quantia em dinheiro, até porque são amigos. E, enfim, é outro exemplo também que está na linha de frente. Eu tenho aqui anotado, tem isso, tem jogadores que podem estar fazendo até um apoio de recursos financeiros que a gente nem sabe, mas eu acho que é legal destacar os que a gente viu fazendo, até para quem sabe alguns outros jogadores verem, eu imagino tem que mostrar, eles, né? Eu tenho anotado aqui que a gente não falou o Mercado, o Maurício, o Luca e o Alário. Sim. Esses... O Borré fez doações também no Beira-Rio.
Aí, ó. O Maurício, o Luca e o Alário eu vi vídeo. O mercado eu não vi, mas eu vi muita gente falando. Então também não vejo alguém mentindo isso. Tem Marcelo Moreno, que tá morando em Porto Alegre agora, também. Tá fazendo muita doação também. Mas é que fica mais marcado quem vai realmente pra linha de frente. Né? Claro, óbvio, toda ajuda é bem-vinda e muito bom que estão fazendo, sabe? Mas, por exemplo, no caso do Alário, no caso do Marcelo Moreno, no caso até de Vidiaçante, Marquezinho e Cristaldo, que compraram marmitas juntos, mas não é as pessoas que estão lá num barco, sabe? Toda ajuda é bem-vinda, mas aquela imagem que vai ficar marcada é do Kaique no barco, com certeza. É do Fabrício no barco, tá entendendo? É o que vai ficar marcado pro torcedor e pra quem tá vindo de fora. Como é que vai voltar o Campeonato Brasileiro, cara? Como é que vai voltar o Campeonato Brasileiro se os nossos goleiros estão dentro de um barco salvando gente, velho? A gente vai falar mais disso. A gente precisa falar mais disso. Esse que é o ponto. A imagem que fica marcada é isso. Ótimo, tá todo mundo ajudando e muito bom que tá todo mundo ajudando. E acredito que todo mundo tá ajudando realmente. Mas a imagem que vai ficar marcada é desses jogadores que estão indo lá salvar vidas. E que salvaram vidas. É que é isso. A gente, até na nossa vida pessoal, mas falando nos programas, a gente já falou muito sobre o Kaique. Num jeito mais cômico, assim. Óbvio que nunca desdenhando dele, mas comentando as falhas que ele teve dentro de campo e também comentando essa questão que eu tenho com ele, por eu torcer pro Ipiranga e ele ter vindo de lá pro Grêmio. Mas, óbvio que na época fazia sentido, mas agora, vendo tudo que ele tá fazendo, parece que nada do que a gente falou sobre ele faz sentido agora. Nenhum apontamento que a gente fez dentro de campo é comparável a essas atitudes que ele tá tendo. É que agora a gente vê o lado mais ser humano deles, né? A gente não tinha visto isso ainda, assim. Claro, tinha uma boa ação ali, o jogador foi fazer uma caridade, que é muito legal, tem que fazer, mas a gente nunca tinha visto isso. E eu acho que, assim, ó, cara, sendo bem sincero, um movimento tão forte de jogadores em prol de uma causa nobre, assim. Porque, ok, às vezes tem algum fator ali, algo de caridade, como eu falei, que é legal, tem que continuar. Mas, cara, a ponto assim, de quase todos os jogadores fazer alguma coisa. Os que não estão mostrando na mídia certamente estão doando algum valor em dinheiro. Tem gente na linha de frente, tem gente em abrigo, dando comida, dando... Enfim, cara, qualquer coisa. Assim, se um jogador de futebol vai num abrigo desses hoje e só de aparecer já faz o dia, sabe? Dá um autógrafo, dá camiseta. Como pode, né? E enfim, é bem assim mesmo. É bem assim. É só a imagem já ajuda. Então, se o cara tá fazendo mais que isso, pô, não tem o que falar, sabe? A gente vê o lado coração, né? Tipo... O que uma falha dentro de campo vai representar pra pessoa que teve a vida salva pelo Kaique no bairro Maitá ontem de noite, por exemplo, sabe? Cara, literalmente não importa. Sei lá, o bairro Maitá que tem muito apoio apoia muito o Grêmio pelo fato do Grêmio ter ido pro bairro Maitá e a torcida desse bairro é muito forte pro lado do tricolor por causa disso. Mas vocês acham sinceramente que o torcedor que foi salvo ontem à noite vai se importar se o Kaique falhar no primeiro jogo da volta? Não vai, cara. Porque a vida dele dependeu desse cara. É legal destacar também do Kaique que óbvio que não se compara a salvar uma vida, mas esse lado mais humilde e respeitável dele, a gente já conseguia ver com menos destaque. Porque, por exemplo, na Recopa, que foi contra o São Luís, em Ijuí, o Kaique foi o único a ficar depois pra... Não, quando o Grêmio chegou em Juí, ele foi o único a descer. Ele foi o único a descer e falar com a torcida. E eu lembro de outras situações que era assim também. O Kaique era o único ali a ficar, e eu não tô falando mal de quem não ficou também, cada um sabe da sua concentração pro jogo. Mas, que ser humano é o Kaique. A forma como ele veio pro Grêmio também, né? Uma mensagem no Instagram, enfim. Que dá uma tão difícil. Assim, o Kaique, ele pode... Agora chegou... Quando tudo se normalizar, entre muitas aspas, e, enfim, os jogos voltarem, o Kaique pode ser o terceiro goleiro do Grêmio. A hora que der pra enxergar aquele ser humano que deve ter 2 metros, que o cara é gigante... Cara, tem que chover aplauso pra ele. Tem que chover aplauso. São pessoas que têm que receber homenagem. Eu não digo nem homenagem ídolos, né? Não é nem homenagem dos clubes, essa é a questão. O cara, eu penso muito. Isso é uma coisa que eu tava pensando muito essa semana. Às vezes, porque a gente vê tanta notícia dessa questão, a gente às vezes procura algo pra fugir um pouco da realidade por um período. Isso é uma coisa que eu tava muito pensando nessa questão de ídolos. A gente vê muitas histórias sendo criadas para representar um clube dentro de campo. Porque fez um gol na final, porque estava
Tava, como Na é que fala? reconstrução. Na queda e Tava, depois tava com continua. menos vantagem, tava na desvantagem e acaba fazendo uma coisa e muda a história, enfim, é lembrado pra sempre. A gente vê, por exemplo, o Zico, talvez seja o maior ídolo de um clube no Brasil, junto com o Renato, que eles são marcados por essas questões de títulos e coisas assim. Não só, mas também. Cara, o Kaique, ele é uma pessoa que vai ficar na história, porque ele não construiu nada no Grêmio, dentro de campo ainda. Enfim, ele conquistou o título gaúcho, mas de tantos que o Grêmio tem quantos? 43? 43. Esses caras... É um de 43. O Kaique, ele criou uma história com o Grêmio e até com o Inter, enfim, com o Rio Grande do Sul. Ele nem é gaúcho, para início de conversa. Ele é baiano, ele é de Salvador. E ele cria essa história e fica para sempre, cara. É um cara que é respeitado. Meu Deus, cara, eu fico emocionado. Não, e esses caras, eles têm que receber um reconhecimento, né? Como tu falou, quando isso tudo passar, e a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, esses caras têm que receber um reconhecimento. Né? Enfim, se é um reconhecimento dos clubes, enfim, eu acho que isso é muito pequeno. Enfim, Do Estado, Receber no um mínimo, reconhecimento dos clubes é muito pequeno. No mínimo. Tem que receber algum tipo de medalha do Estado, medalha, enfim, do governo nacional, porque é muito nobre. E aí, quando a gente fala, não só dos jogadores, né? Mas, assim, anônimos também, mas como são jogadores, a gente acaba sabendo quem são, né? O influenciador, como tu falou, o Pedro Scooby, enfim, Lucas Chumbo, outras Sim, acaba pessoas. tendo mais visibilidade. A gente sabe quem são, então tem como fazer essa homenagem. E é importante, cara, porque, como tu falou, o Kaique, ele não é um ídolo do Grêmio hoje. Ele pode virar um ídolo do Grêmio no campo, tem condições, beleza, mas ele não é. Só que a gente precisa fazer com que esse legado seja lembrado. Né? Então, qual é a função agora no momento, assim, quando acabar isso tudo? Eu acho que tem que ter um reconhecimento para que isso não seja esquecido. Para que isso fique na memória, ó. Houve um período ali de fortes chuvas, de enchentes, cara, um negócio que a gente nunca tinha visto, e na linha de frente tinham jogadores de futebol. Esses caras aqui, ó, nunca esqueçam desse cara. Ele pode ter falhado, ele pode ter tomado frango, o que for, mas ele salvou sei lá quantas vidas, então tem que ser lembrado. Não sei que tamanho de homenagem, mas pelo menos assim, na minha cabeça eu consigo ver visivelmente assim no estádio Beira-Rio, na Arena do Grêmio, uma placa, um pedestal próximo à Calçada da Fama, ou um pedestal próximo à estátua do Renato, do Fernandão, enfim, algo tamanho para tamanha grandeza, sabe? E nunca vai atingir o tamanho, talvez. Um memorial, né? Um memorial, mas enfim, na maior enchente da história desse estado, nossos atletas, tal, estavam na linha de frente, sabe? E um retrato, um relato, uma foto, eu não sei, mas essa parte vai ter que ter. Isso fica pra história. A pessoa que for visitar o estádio, nem que seja num jogo, mas vai no museu do clube, vai passar por esse memorial, por essa homenagem, vai ver. Daqui a 50 anos, sabe? Os caras vão continuar falando, teve enchente de 2024 e esses caras aqui ajudaram, sabe? Então, é que o Kaique... é o legado, sabe? Kaique, falando do Kaique, e eu tô puxando mais pra ele mesmo, mas é porque ele acaba sendo o que fica mais lembrado, porque ele realmente tá ali, eu não lembro de um dia que ele não tava ali na linha de frente. Ele é um cara gigante, ele já chama atenção. Sim. E ainda assim pela posição dele que não é um dentro de campo para cada time. Ele fica mais marcado. Mas tem um outro jogador que nem brasileiro que eu acho que vale destacar também, e nem joga no Rio Grande do Sul, que eu não sei falar o nome dele direito. É Yannick Bolazier. Pô, é um cara que eu não sei de onde que ele é também. República do Congo. República Democrática do Congo. Aí, ele joga no Criciúma, chegou nesse ano, já fez as coisinhas dele dentro de campo, né? Já bagunçou. Já bagunçou contra o Vasco, se eu não me engano. Isso. E aí, meu Deus, ele tá também se mobilizando pro... Meu Deus, cara. Aí é uma coisa legal também. A gente vê que essa consciência que ele tem... Cara, o cara que chegou no Brasil ontem, né? Ele chegou, enfim... Tem 1 mês e meio, 2 meses. Não, ele chegou pro início do Campeonato Brasileiro, né? Nem jogou catarinense, ele veio pro brasileiro, assim. E a gente vê ele, poxa, em tão pouco tempo já tem uma identificação. E o que ele fez, né? No primeiro momento ele posta algumas mensagens, né? Olha, vamos orar pelo pessoal do Sul, vamos ajudar, vamos fazer doação. Ele fez doações lá no estádio do Criciúma, no Heriberto Rios, que está recebendo, né, ponto de doações lá em Criciúma. Então, poxa, tão pouco tempo, sabe? O cara tá aqui há pouco tempo, já entendeu. Não é o estado dele. Como eu falei, é um cara que está pela primeira vez jogando fora da Europa. Então, assim, cara, talvez ele nunca tivesse vindo ao Brasil.
E tão pouco tempo já se identifica, mudou foto Mudou das foto. redes sociais dele, a bandeira do Rio Grande do Sul. Ele tá sorteando uma camiseta dele agora, né? Pra quem der retweet na vaquinha, enfim. E, bom, como eu falei, é um cara que chegou ontem, mas já tem uma identificação e sabe o que tá fazendo. Né? Isso é importante. É um cara que entendeu o meio que tá inserido, sabe? E, claro, Criciúma, em particular, é uma cidade que tem muito gaúcho. Muito gaúcho. Sim. Inclusive gremistas. De toda forma, gremistas. Exato. Tem muito gremista em Criciúma e no sul de Santa Catarina. O sul de Santa Catarina é muito povoado pelo povo gaúcho. Então, dessa parte dessa parte da população catarinense, muitos se solidarizam. E é muito bom ver um cara do tamanho do Yannick Boulazier e do alcance que tem Yannick Boulazier. Que é um alcance mundial, né? O alcance mundial, mostrar pro mundo o que tá acontecendo. E se solidarizar com isso. Mostrar, ó, a vaquinha tá aqui e tá, a gente tá vendo, tá no Brasil, mas ele jogou na Premier League, cara. O campeonato de maior audiência do planeta. Então, o mundo tá vendo e tá ajudando. Então, quando um cara desse tamanho se propõe a fazer uma coisa dessa, não é só ele que tá fazendo. Ele tá incentivando ali os milhões de seguidores que ele tem. Então... E é por isso que esses caras, assim, todos têm que fazer na real, mas é importante que esses caras maiores divulguem isso. Porque o Boulazier tem um alcance mundial. O Diego Costa tem um alcance mundial. O Borré tem um alcance mundial. Então, assim, esses caras divulgando, mostrando, enfim, pode chegar num local que talvez nem chegaria, sabe? E o mundo inteiro ficar ciente disso. A maior... Quer falar? eu ia falar, apesar de eu não ser muito concordante, eu acredito que toda ajuda é bem-vinda. E, inclusive, o Soares, né? Que eu acredito que seja o maior exemplo de número de seguidores. Além do Neymar, é claro, que fez essa doação. Mas que jogou aqui. Mas que jogou aqui em solo gaúcho, que compartilhou o Pix do estado do Rio Grande do Sul. Enfim, era o que estava ao alcance, fez doações também, mas enfim, pessoas que têm esse alcance de milhões de pessoas têm que ser citadas. Antes da gente passar para o próximo tópico, eu queria destacar um cara que, por favor, não sei se fez doação, enfim, não sei como ajudou, mas acho que a palavra dele foi muito forte. Segunda-feira, os campeonatos não estão paralisados além do Rio Grande do Sul, o Santos enfrentou o Guarani na Vila Belmiro e venceu por 4-1. Depois do jogo, Juliano, em entrevista para o Sport TV, veio ao público e começou a questionar o público e até mesmo os outros jogadores e a motivar os outros jogadores se não era o caso deles pararem. E a grande frase ficou: um gol hoje vale uma vida? Porque por mim eu estava parado. Então, se for o caso de os clubes se mobilizarem, de os jogadores se mobilizarem, se tiver que ser algo além da federação, a gente tem que parar pelos outros, tem que pensar no próximo. Então, eu acho que foi uma mensagem que não foi espalhada, até porque, realmente, o Santos está na Série B, não tem essa visibilidade tão grande como já teve. Mas, enfim, um jogador partindo de dentro de campo pode mobilizar os outros a pararem o campeonato, que é o próximo assunto que a gente vai citar. Mas eu acho que não precisa partir da entidade máxima do futebol brasileiro, porque a gente já percebeu que isso não vai acontecer. Então, se precisar vir de dentro do campo com um cara que tenha consciência e que tenha que motivar os outros, a gente vai parar, porque um estado inteiro precisa. Então, e é isso que vai ser feito. A gente tem... uma outra coisa que saiu na GZH, que o Nenê, né, o Nenê, enfim, ele é camisa conhecido. 10 da Juventude. O camisa 10 da Juventude, o capitão da Juventude, ele está conversando com os capitães dos outros 19 clubes da Série A para falar sobre essa paralisação. Mas, como o Lucas falou, não é uma coisa... Isso sequer está sendo discutido. O Campeonato Brasileiro ser paralisado pelo tempo que precisar nem está sendo discutido. O que a gente tem de informação? A Conmebol adiou os jogos do Grêmio e do Inter, por favor, né? O mínimo. E em relação ao solo brasileiro, 42 jogos de clubes gaúchos entre Série A, C e D, porque na Série B não tem. Copa do Brasil, as 3 divisões nacionais femininas, a 1, a 2 e a 3, e as categorias sub-20 feminina e masculina. Os jogos até o dia 27 de maio dessas divisões foram adiados, ainda sem uma data, obviamente. Aí a ESPN fez um texto, né, com falas dos 20 clubes da Série A com a opinião sobre a paralisação do campeonato por tempo indeterminado. O posicionamento de cada um. O posicionamento de cada um. Eu vou falar todos, aí depois a gente disserta. Junto de Grêmio, Inter e Juventude, obviamente,
Botafogo, Criciúma, Cuiabá e Atlético Mineiro se mostraram favoráveis à paralisação completa do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Palmeiras e São Paulo, esse trio, se dispôs a emprestar centros de treinamento, estádios e pressionar a CBF para deixar que os clubes gaúchos usem a estrutura da Granja Comari, né, onde a seleção brasileira fica. Bahia, Corinthians, Vasco e Vitória decidiram não se pronunciar oficialmente. O Cruzeiro vai se pronunciar junto dos outros times da Liga Forte Futebol. O Fortaleza, ele quer entender melhor se há condições de igualdade para os clubes gaúchos conseguirem disputar o Brasileirão. O Fluminense, até o momento que eu li, ainda não tinha respondido à reportagem. Opa, me enganei. E aí vem a grande questão. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense são contra a paralisação do campeonato. O que diz o Atlético Paranaense? A razão por ser contra é a impossibilidade de arrumar datas. Abre aspas. Impossível. Além de prejudicar a todos os clubes, não temos datas disponíveis. Eu não lembro o nome, eu esqueci de anotar. Mário Celso Petralha. Ele é presidente. O Atlético Goianiense acredita que paralisar a competição seria um problema tão grave quanto as enchentes do Rio Grande do Sul. O representante do Atlético Goianiense falou: em cima de um problema não podemos criar outro. Assim, ó, a primeira pergunta que eu quero saber, que eu quero fazer. Vocês se surpreenderam com essas posições? Cara, se surpreenderam em... Tipo assim, eu esperava isso do Atlético Paranaense, até pelo tratamento do Petralha, como sempre foi. Só que o que me preocupa não é só esse pensamento do Atlético Paranaense, porque a CBF está pensando exatamente igual esse clube. Perfeito. Então, nós não temos datas. Não temos. O calendário foi feito por vocês, o calendário é horroroso. E se acontecer qualquer coisa... Isso só mostra... Foi aprovado por todos os clubes, um ano antes. Se acontecer qualquer coisa... E aí? Vamos pra onde? Tudo bem, eu acho a fala desses dois clubes desprezível. Mínimo de empatia, não existe um mínimo de empatia, não existe um mínimo de solidariedade com um estado inteiro que, enfim, foi devastado por uma enchente e que não tem a mínima condição de pensar em jogar uma partida de futebol. É a mínima das prioridades. Não é prioridade para Grêmio e Inter e Juventude entrar em campo para o Campeonato Brasileiro hoje. Como a gente bem citou aqui, os jogadores estão salvando vidas. Quanto a atitudes como São Paulo, Palmeiras e Flamengo, eu acho de um tom muito ruim ainda, mas não, obviamente não tão ruim quanto o Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, porque eu acho que é aquela atitude que tu pensa, mas tu não pensa tanto, sabe? Essa opinião é no sentido de ajudar. Mas não ajuda em nada. Não ajuda em nada, porque é aquela coisa. A gente ajuda o calendário da CBF, mas a gente não tá se solidarizando com quem tá lá, sabe? Tipo assim, foi aquele pensamento sem pensar, sabe? Tipo, a gente reloca eles pra cá, a CBF tem os custos, mas ninguém pensa no lado humano. O lado logístico tá maravilhoso, mas o lado humano não. Então, o que mais me preocupa é o fato da CBF estar pensando igual o Atlético Paranaense. Não tem data, então a gente não vai parar o campeonato. E eu acho que esse que é o grande problema. Quanto a opiniões, assim, sinceramente eu esperava que mais gente apoiasse a paralisação, porque a situação é de calamidade pública, é um cenário de guerra que vive o Rio Grande do Sul, principalmente a região metropolitana, é um cenário de guerra. Não tem como ter futebol. Eu esperava que tivessem mais aprovações quanto à paralisação, mas o cenário sendo esse, acredito que vai ter que partir ou de, tipo, jogadores ou até mesmo de uma união de clubes. Digamos que daqui uma semana 7 aceitem a paralisação. Então que esses 7 larguem do campeonato. Dos 17, antes do Antônio comentar, dos 17 clubes, são os 3 gaúchos, dos 17 clubes sem os gaúchos, no caso, são 4 que falaram a ESPN que eles apoiam. Criciúma, Botafogo, Cuiabá e Atlético Mineiro. Né? Assim, primeiramente, parabéns a esses times que tomaram a melhor decisão do momento. Sendo o mínimo, mas assim, é a única decisão que pode ser tomada no momento. Não me surpreende essa postura, tá? Não me surpreende. Primeiramente, o Atlético Paranaense, como o Lucas falou. Apesar do Mário Celso Petralha ser um grande nome do Atlético Paranaense, ter mudado e um grande a história do Atlético Paranaense, isso tem que ser falado, enfim, é uma lenda do clube, é um cara que tem opiniões muito, não fortes,
Porque eu acho que não tem problema ter opinião forte. O problema é tu ter opinião desconexa da realidade. Egoístas. Né? Lembrando, 2022, o Atlético Paranaense jogou a final da Libertadores contra o Flamengo. E o jogo foi no sábado. No domingo nós tínhamos eleição aqui no Brasil. E o Mário Celso Petralha, ele veio a público no seu Facebook, se eu não me engano, no Twitter, não lembro. Sim, no Facebook. Pedindo para que as pessoas, se o Atlético fosse campeão, não fossem para a rua comemorar, porque no dia seguinte eles tinham um dia importante para o Brasil. E até aí, baita atitude dele. Poxa, realmente, temos uma votação no dia seguinte, não vão para a rua, não vão fazer festa. Só que aí no final ele pede voto para um candidato. Então, assim, no fim das contas... E no clube, e no perfil do clube. No perfil do clube, era o interesse dele, né? E assim, o presidente do Atlético Goianiense, que se eu não me engano se chama Adson Batista, é um cara também de declarações muito fortes, polêmicas, né? Ele falou no caso do futebol feminino, que o Atlético não ia investir no futebol feminino, né? Não tinha dinheiro e, enfim, não queria investir nisso. Não me surpreende esses clubes e também não me surpreende a postura patética, acho que essa é a palavra patética, de São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Porque por trás dessa ajuda de ceder o estádio, ceder CT, estrutura, é muito mais aquela coisa, né, que a gente falava até ontem, assim, toma aqui, tá chovendo aí, toma aqui, venha pra cá, sabe? Toma aqui, vem brincar aqui. Cara, não tem condições. Como a gente falou, como é que eu vou dizer pro Kaique que ele vai ter que deixar o bote dele lá? Não, para de salvar a vida e vem jogar futebol aqui. Para de salvar a vida e vem jogar aqui às 8 da noite de uma segunda. Tem como? Os jogadores não querem abandonar. Os jogadores daqui, eles não querem sair do Rio Grande do Sul, eles não querem apoiar. E seria muito feio os jogadores abandonarem o povo, os times abandonarem o povo. Não tem sentido algum isso. E assim, essa postura desses 3 times, pra mim, eu acho assim, é ridículo. Mas não é nenhum absurdo vindo deles. Porque, enfim, a gente sabe tudo que aconteceu no Ninho do Urubu do Flamengo, né, com os jovens, e esse mesmo presidente que está aí teve posicionamentos assim, extremamente patéticos, desconexos da realidade, pouco se importou com as famílias, enfim, até hoje as famílias estão na justiça. Se esperava, talvez, um posicionamento um pouquinho mais humano do Palmeiras, né, da Leila Pereira, que está em ascensão aí no futebol. E com muitas decisões, a Leila Pereira faz muita coisa boa. Faz, só que daí a gente vai olhar também, né, enfim, não quero questionar de onde vinha o dinheiro dela, mas enfim, né. Sim. E o Júlio Casares do São Paulo, que acaba sendo ali uma marionete dos dois, também tem posicionamentos equivocados. Enfim, uma decisão bem ruim, ao meu ver, e patética, assim, eu vi gente elogiando, eu acho que, enfim, se alguém achou isso bom, também não está entendendo o que está acontecendo. Igual, quem achou bom só pensa em logística. Não pensa assim, no que está acontecendo. Partindo para um lado, então tá. Vamos entrar na cabeça deles. Tá? Vamos pensar só na logística. Não dá certo. Não existe isso dar certo. Porque pensando no futebol só, então. Cara, os times iam ter que jogar quantos jogos com pouco espaço de tempo? Não existe isso. Em critério de calendário não tem como, em critério de torcida não tem como. Nem falando de logística dá certo. Mas também, azar. Não teria isso não existe, não teria torcida. Isso é uma outra coisa que eu quero falar. Um tweet, acho que ontem foi muito bem colocado. Futebol é do povo, não teria o povo. Cara, é essa a questão. Não existe ter futebol sem a torcida. E não é porque a torcida não tem como chegar. A torcida não tem como pensar nisso agora. Não existe tu fazer um jogo de futebol sem a torcida. O futebol é do povo. O futebol move dinheiro, mas não existe futebol, não existe esse dinheiro sem o povo. Não existe. E não tem como tu fazer. Não tem como. Tá, vamos fazer os jogos no Allianz Parque, no Morumbis. Não tem como fazer. Por quê? Porque a torcida não consegue chegar lá? Não. Porque a torcida não tá tendo dificuldade de viver. Meu Deus, são vidas. E eu acho que o principal que tu falou é o pensar. Porque assim, os clubes agora, pensando único e exclusivamente neles e na sequência do campeonato, estão tentando achar alternativas. Cede aqui o CT, cede não sei o que lá. Talvez uma imunidade para os clubes gaúchos para não ser rebaixado, enfim. Várias coisas. Eles vão dar um jeito para seguir o campeonato e a gente sabe que isso é pensando neles. Eles pensam na logística, eles pensam no calendário, eles pensam em tudo, mas o que eles não pensam é no psicológico. E isso não tem como pensar, não tem como se colocar no lugar do povo gaúcho agora, a não ser que tu faça uma força. Criciúma, Botafogo, Atlético Mineiro e Cuiabá fizeram essa força. Entenderam? Olha, gente,
se tiver estrutura, se tiver torcedor. Cara, se tiver como mandar 50 mil gremistas, 50 mil colorados, 50 mil torcedores do Juventude para todos os jogos, ainda assim não tem como. Perfeito. Porque não tem cabeça. Não tem cabeça. É como a gente estava falando. Como é que os jogadores que estão hoje na linha de frente ajudando vão treinar amanhã? Tudo bem, treinar, beleza. Faz musculação ali, faz uns treinos mais leves. Mas como é que esse cara vai entrar no estádio pensando assim, poxa, eu tenho que ganhar o jogo hoje. Mas, cara, ontem eu salvei uma vida, amanhã eu vou salvar outra. Eu tenho que ganhar o jogo hoje, mas agora eu podia estar salvando uma vida. E nem a torcida, então. Não tem condição. Os funcionários do clube. A gente não sabe como é que eles estão. A gente não sabe como é que tá o roupeiro. A gente não sabe como é que tá o preparador físico. A gente não sabe. Um clube não é só 11 jogadores e o técnico. Não é. É muito mais gente. Não venham com essa baboseira de que, o roupeiro... Eu vi um cara falando, o roupeiro do Atlético Goianiense vai ficar sem salário se o time não jogar. Pô, time que recebe cota de TV, que ganha milhões de TV, que ganha milhões de casa de aposta, de tudo que é patrocinador. Esses times não vão falir, gente. Esses times não vão dever salário. O máximo que vai acontecer é um jogador que outro não ganhar o bônus ali a mais. Mas assim, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada. Não tem razão para não paralisar o campeonato sem seu egoísmo. Exatamente. Mas outra coisa, a gente citou muitos maus exemplos aqui, mas eu queria citar a frase que disse o presidente do Galo ontem, quando a ESPN questionou todos. Vamos lá. O Galo é um clube do bem e solidário. Portanto, estamos prestando nossa solidariedade aos clubes do Rio Grande do Sul. Se a vontade deles é de pararmos o campeonato, estamos com eles. Neste momento não é hora de pensar só no próprio umbigo. Temos que pensar no bem-estar de todos. É isso. Perfeito, cara. Perfeito. É o mínimo, mas é perfeito. É o mínimo. Mas, se todas as pessoas fossem capazes de pensar assim. Cara, vamos lá. Galo, Clube Atlético Mineiro, é um clube que tem tamanho investimento da mesma forma que tem Palmeiras, da mesma forma que tem Flamengo, da mesma forma que tem São Paulo, enfim, Atlético Paranaense, times que tiveram atitudes deploráveis. Mas... E talvez seja o time do melhor futebol do Brasil hoje. Também. Eles estão querendo parar o campeonato no melhor momento deles, pra ver como eles não estão pensando... É legal pensar nessa questão também. Melhor futebol. Não sei se o maior, mas com certeza top 3 maiores folhas salariais do país. Times que vão ter que lidar com esse prejuízo. Mas que claramente o pensamento do presidente da instituição não está nisso. Então, cabe mais bater um pouco na consciência de cada um e pensar, poxa... Nós somos tão importantes assim que não podemos pensar no próximo? Assim, na visão de nós e dos outros clubes, a gente tem a concepção que não tem a mínima condição de continuar o campeonato e sabe-se lá como. A CBF vai vir tomar essa decisão ou se vai partir de jogadores ou dos clubes, desses 7 clubes pararem. Não sei. Eu não sei como é que vai vir como vai vir a ser o futuro do futebol brasileiro. Mas não tem outra solução a não separar. Tipo assim, eu não consigo imaginar tendo futebol. Acredito que essa semana vai acontecer os jogos, porque, enfim... Sim. Mas eu não acredito que a partir da semana que vem tenha uma forma de acontecer futebol. Não, e não tem como, cara, porque tu destrói a isonomia do campeonato. Se tu seguir só adiar os jogos dos gaúchos, cara, como o Pedro falou, vai voltar os times gaúchos fazendo 3 jogos numa semana. Exato. E enquanto os times grandes vão estar voando... os jogadores daqui não vão estar com preparo físico, não vão estar com ritmo de jogo. Não tem como. O que tem que ser feito nesse momento? Porque não tem como resolver. Cara, em últimos casos, ninguém cai esse ano. Ninguém cai esse ano dos 20 times. Ano que vem sobem 4, fica 24, a gente dá um jeito. Faz um mata-mata. Dá um jeito. Faz um campeonato ali em, sei lá, pouco tempo no fim do ano. Agora depois pensa como vai ser o campeonato, sabe? Tem condições de fazer, tem como fazer um campeonato mais enxugado. Nenhuma opção vai ser boa. Entra 2025 e depois se resolve. Tem tantas assim, opções. Faz de tudo que for possível, sabe? Assim, se quer resolver o campeonato depois no par ou ímpar, resolve, sabe? Faz ali qualquer coisa, mas não é o momento. E outra, nós estamos no início do campeonato. Ninguém vai sair mal nessa, não tem nenhum time que ninguém caiu ainda. Ninguém caiu, ganhou. Ninguém é campeão. Ninguém vai sair prejudicado, cara. Então, assim, o momento de parar é agora. 3 jogos por semana, psicológico completamente abalado, tendo que correr atrás do prejuízo, porque, supondo com o que a CBF está nos propondo, é ir adiando os jogos dos gaúchos e os outros sigam pontuando, sigam jogando, enfim, pensando, claro, num pensamento de classificação. Como é que Grêmio, Internacional e Juventude vão entrar
vamos supor aqui, na 19ª rodada, com 5 jogos jogados, os 3 nas últimas 3 posições do Campeonato Brasileiro, tendo que jogar 14 jogos, sem psicológico, sem preparo físico. O torcedor, não preciso falar nada, o torcedor sem psicológico, porque o estado acabou de ser devastado. O clube inteiro sem nenhuma estrutura, porque, vamos lá, CT de Esporte Clube Internacional e o Grêmio Futebol Porto Alegrense não existe mais, gente. Se fala em perda total, talvez, do CT. Não existe mais. E eu não tô falando de gramado, tô falando de estrutura. Eu não gosto de dar meia informação, mas eu não lembro se era a Arena ou era o CT do Grêmio, que estava servindo de abrigo e não pôde mais ser abrigo. A arena do Grêmio porque não tinha mais estrutura. E a água tomou conta, inclusive as pessoas que estavam na arena tiveram que sair. Realocadas por meio de socorro. E, enfim, o Grêmio está cedendo o antigo Estádio Olímpico agora para ser sendo de abrigo. O que a gente pode mostrar também é as decisões que estão sendo tomadas pela Federação Gaúcha aqui no estado. A gente já está chegando mais para a parte final do programa, mas eu acho que vale destacar. Né? A divisão de acesso ela foi oficialmente paralisada. Né? Os jogos que já haviam sido remarcados estavam sendo remarcados. Empurra para o meio da semana, empurra para o fim de semana. Os jogos deste fim de semana, dos dias 11 e 12, sábado e domingo, foram adiados e não tem mais data. Na próxima semana, de acordo com o Diário de Santa Maria, os representantes dos 16 clubes da Série A2 vão se reunir de forma virtual para conversar, né, para ver o que fazer. As competições de base, um exemplo é a Série A1 Sub-17, que tem o Inter de Santa Maria, e as competições que ainda não começaram, como o Sub-13 e a Terceirona Gaúcha, que teria o Rio Grandense, não tem previsão de início. Né? Eu acho que é uma baita decisão da Federação Gaúcha, porque não tem. Eu acho, inclusive, que a divisão de acesso não dá para ficar empurrando. Tu já tinha que definir que não tem como fazer. E aí tu consegue focar em ajudar as pessoas, o Estado, e depois tu vê como é que faz. O presidente Pedro Della Páscoa, do Inter de Santa Maria, ele deu um relato no Diário de Santa Maria. Ele comentou sobre o relato do presidente do Lajeadense, né, que o Lajeado, a cidade do clube, fica no Vale do Taquari, que já havia sido afetada pelas enchentes em setembro do ano passado. Ele fala que o relato do presidente é vontade de sentar e chorar. São as palavras que ele usa. Eles não têm nada. E aí o próximo jogo do Inter de Santa Maria, por exemplo, é contra o Lajeadense. E era em Lajeado, né? E era em Lajeado, mas é a mesma coisa, né? Como é que tá? Então traz pro presidente Vargas, que eles já falaram que já tá tudo bem na estrutura. Como é que tu vai fazer o jogo aqui? A gente não sabe, pelo menos não apareceu pra mim, eu não consegui pesquisar, não achei. A gente não sabe como é que estão os jogadores, como é que tá. Mas eu penso que tá ruim, porque tudo que a gente vê de Lajeado tá ruim. Não existe mais essa cidade praticamente. Essa realidade da divisão de acesso, ela é bem diferente da Série A. Porque enquanto na Série A a gente fala assim, paralisa o campeonato, todo mundo vai conseguir receber o seu salário, vai estar tranquilo. Na divisão de acesso não é assim. Esses jogadores, eles dependem muito dos jogos, porque o clube depende muito dos jogos para fazer bilheteria, enfim, venda de camiseta, patrocinadores, enfim. E quando o futebol paralisa, esses clubes deixam de receber muito dinheiro e isso afeta, consequentemente, o salário dos clubes. O que eu acho que tinha que ser feito nesse momento? Como tu falou, não dá para ficar adiante. Vamos ser bem claros, né? A gente viu aí, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre vai ficar parado até o fim do mês. O aeroporto de Porto Alegre. Né? O principal aeroporto da região sul do Brasil, possivelmente. Então, vamos ser claros, né? Não tem condição do futebol voltar logo, ainda mais no interior. Lajeado foi devastada. Cara, a Arena Alves Azul deve estar devastada. O centro de treinamentos lajadense, que eu não sei onde se é que tem, deve estar devastado. Outras cidades também, a gente viu times até da Terceirona que tiveram seus os estádios devastados. Cara, não tem condições. Se o próprio presidente, se a própria Baixada teve problemas na estrutura, como foi alegado pelos representantes do clube. E aqui em Santa Maria, essas regiões da cidade mesmo não foram tão afetadas pela chuva como foi ao redor. Paralisa o campeonato. E aí que a Federação Gaúcha use todo o recurso que eles têm, todo o dinheiro que eles têm para ajudar esses clubes. Porque, cara, o Inter de Santa Maria é um clube que tem uma condição financeira boa dentre os times da divisão de acesso, mas ainda assim vai sofrer. Mas tem time ali que, cara, já está sofrendo antes disso tudo, vai sofrer mais ainda. Então é a hora da federação pegar agora, assim, ó, paralisa o campeonato,
vamos ajudar esses times. Vamos ajudar com uma parte financeira, vamos ajudar com, enfim, pagamento de salário de alguns atletas. E aí a divisão de acesso deixa para depois também. Como eu falei, se precisar, faz ano que vem. Não rebaixa ninguém. Ou sobe, faz um mata-mata rápido ali, faz o sistema de ilhas, né? Jogam todos os times num estádio aqui, acaba logo. Mas primeiro pensa nisso, paralisa e ajuda os clubes. E se for o caso, né? Claro, assim, ó, super hipoteticamente, né? A gente vai esquecer todo o lado humano. Porque, enfim, vamos só supor. Tá tudo bem. Cara, não existe logística pra ter jogo. É Exatamente. diferente da Série A, que se forçar tem logística. Não tem logística pra ter jogo. No meu ver, já tá errada a FGF em tentar continuar, em fazer reunião com os clubes. Cara, a divisão de acesso já tinha que estar cancelada esse ano. Muito além do lado humano, que pra mim é o fundamental, tá? Que fique muito claro. Não tem condições humanas, como eu disse antes, é um cenário de guerra. O que aconteceu em Lajeado, o que aconteceu na Serra Gaúcha, é cenário de guerra, gente. Não é, nossa, choveu. Não, cara. Cidades foram destruídas, não tem a mínima... Tipo assim, não é uma prioridade ter futebol e quem dera a divisão de acesso. No meu ver, já é um erro gigantesco da FGF, da competição não estar cancelada. Mas aí, se a gente for tratar de logística, cara, tudo bem. União Frederiquense, Bagé, Inter de Santa Maria, São Gabriel, não muito afetados, porque realmente não foram cidades que foram muito afetadas, mas Lajadense, Veranópolis, Glória de Vacaria, Brasil de Farroupilha, outras equipes da Serra. Gente, não tem... Cara, se o Inter não de Santa Maria fosse jogar com o Monson, que é um time de Porto Alegre, uma viagem que demoraria 4 horas, hoje essa viagem está sendo feita em 11, Sim. sem contar o trânsito. Ó, cara, não existe logística para clubes da região metropolitana, Serra, Não tem como. viajarem para o resto do estado. Não existe logística para isso. Então, só na parte logística isso já tinha que ter sido cancelado. A competição já tinha que ter sido cancelada. Agora, se a gente for levar em consideração o lado humano, não tinha nem que ser discutido. Não. Já tinha que ter sido errado. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Hat-Trick, mas antes da gente se despedir, eu acho que é importante, né, porque a gente cobra, mesmo que não seja obrigatório, a gente acaba falando sobre clubes e pessoas que não mostram contribuição. Então eu quero falar sobre as campanhas que o Inter de Santa Maria e que o Rio Grandense estão fazendo para arrecadar doações. O Inter de Santa Maria anunciou na manhã desta quarta-feira, dia 8, que eles estão arrecadando na Secretaria do Estádio Presidente Vargas alimentos, água mineral, roupas, agasalhos e cobertores. Quem não consegue contribuir com os itens em si pode fazer um Pix, né? Pode doar dinheiro para a chave 822-566-910-04. O nome que vai aparecer é o do presidente Pedro Della Páscoa. O Rio Grandense, na terça-feira, dia 7, celebrou 112 anos de existência. Inclusive, feliz aniversário para o clube. Mas não tem muito como comemorar, né, nessa semana. Eles fizeram um aniversário solidário, onde foram arrecadados produtos de higiene e de limpeza, escova, pasta de dente. Enfim, o aniversário já passou, mas eles ainda estão arrecadando. O Estádio dos Eucaliptos é e segue sendo um ponto de coleta. Vai ter a convocação para a Copa América da Seleção Brasileira, mas eu acho que não tem muito fundamento a gente debater isso. Mas só para passar a informação, vai acontecer na sexta-feira, agora, dia 10, ao meio-dia. O Dorival Júnior vai convocar os 23, se eu não me engano, 26 atletas para os amistosos contra Estados Unidos, México e para a Copa América. Só um parênteses rápido. O Dorival Júnior, que foi convidado para uma live solidária de alguns influenciadores do esporte aqui do Rio Grande do Sul, tinha confirmado presença. Isso eu vi no Twitter do Thiago Suman, que é colorado, enfim, membro do canal Inchas. Foi convidado, aceitou e depois a CBF cancelou. Disse que ele não poderia participar porque a CBF estaria organizando uma própria campanha. Inacreditável, hein? A grande CBF. Inacreditável. Mas, última coisa, rapidinho. Influenciadores gaúchos relacionados à dupla Grenal. Parabéns aos Jeffs. Verdade. Mas a todos os influenciadores gaúchos. Mas parabéns aos Jeffs. Tanto o Jeff Colorado quanto o Jeff gremista. O milionário Jeff Colorado. O milionário Jeff Colorado, que está ajudando com jet ski, enfim, doando dinheiro. E é o Jeff gremista do FB Tricolor, que também está ajudando na linha de frente. Parabéns aos Jeffs e a todos os influenciadores da dupla Grenal. O Jeff Colorado fala, não lembro se era o Kaique ou o Diego Costa, mas que eles se encontraram e o Diego Costa falou, tá colorado, né? E ficou se indicando. Mas enfim.
Está chegando ao fim, por favor, Antônio, Lucas, Antônio, se despeçam dos nossos telespectadores. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Sigam doando, sigam na torcida pelo nosso estado, aí, ajudando da forma que for possível, com doação, com item, com dinheiro, com um simples repost nas redes sociais. E todo mundo, né? Animais, seres humanos, enfim, as entidades, né, que vão ter que se reerguer também, o comércio local. E da forma que for possível, aí a gente vai disponibilizar novamente na legenda aí do episódio formas para doar, enfim, vários locais para vocês ficarem cientes também. É isso. Obrigadão, Pedro. Obrigadão, Antônio. Obrigadão a todo mundo que esteve aqui com a gente durante essa um pouquinho mais de 1 hora. E, cara, sigam nesse espírito de solidariedade, porque é o que o nosso estado precisa agora, é o que as pessoas precisam. A gente acabou de passar por algo terrível, mas nada de tão ruim que a gente não possa superar. E juntos a gente tem muito mais força. Faço as palavras deles as minhas. Muito obrigado pela atenção. Você acompanha o Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, aos sábados, 10 da manhã, ou no YouTube do Hat-Trick, @Hat-Trick Oficial, que é o mesmo para o Instagram e para o TikTok. Muito obrigado, até mais.